coisas da vida, das coisas, porque, por exemplo, o número 7, por que Deus fez tantas coisas com esse número? Tantas coisas a partir do número 7. Por exemplo, você consegue fazer músicas. Tem quantas músicas no planeta já foram feitas até hoje? Quantas? Milhares e milhões de músicas, de melodias, todas feitas a partir de múltiplos, múltiplos não fala, mas derivados do número 7. O 7 repetindo-se continuamente, somente com 7 notinhas, gera milhares e milhares e milhares e milhares de músicas e melodias diferentes no decorrer de toda a história. Como é possível isso? Uma coisa louca esse número. Por que ele escolheu esse número para ser um número no dia do descanso, por exemplo, de número de perfeição? Por que ele escolheu 7 para criar o planeta inteiro e esse número ficar estabelecido? Por que ele escolheu o 7 também para simbolizar o tempo da sua volta, das 70 semanas de Daniel, relacionando com o número 7? Por que ele disse para a gente perdoar 70 vezes 7? Então é tanta coisa relacionada com esse número 7. E eu sei que eu já entendo alguma coisa, dá para se explicar coisas a respeito do número, mas eu quero saber por que Deus escolheu esse número, entendeu? Por que ele fez essa escolha? Então são questões que eu quero tirar com Deus. Eu quero muito, e outras curiosidades, a mais, por exemplo, o número 3. E hoje eu quero usar os dois números, o 7 e o 3, que é o seguinte: o 7 é o número de perfeição, ele encerra-se em ciclos, o ciclo é de 7 em 7. Você descobre isso quando você vai ler, por exemplo, Êxodo. Você vai ler Êxodo, você encontra lá sobre o jubileu. O jubileu você conta 7 ciclos de 7 anos. Então você conta 7 vezes 7, 49. Então você conta 7 ciclos de 7 anos. Então, a partir de 49 anos fechou, 7 ciclos fechou. O próximo ano é o ano do jubileu, ou seja, é o ano de descanso, é o ano de quebrar correntes, de quebrar cadeias, é o ano de libertar cativos, libertar escravos, de quitar dívidas. É o ano de liberdade, é o ano do jubileu, e Cristo é o nosso jubileu. Mas você vê que toda essa conta foi a partir do número 7. Então, se o 7 é um ciclo, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo 2 ciclos. Já vivemos, então, concluímos 2 ciclos de 7 anos agora. Só que nós vamos entrar no ciclo de número 3. E agora a gente entra no novo número. E o número 3 é número de quê? Biblicamente falando. O número 3 representa a ressurreição. Foi no 3º dia que Jesus Cristo ressuscitou. E o número 3 está conectado com uma série de coisas que tem na palavra do Senhor também. Então olha que coisa linda, nós estamos fechando o ciclo de 7 anos e entrando no 3º ciclo de 7 anos. Então, além de ser mais um ciclo de perfeição, é um ciclo, posso dizer, de ressurreição. E quando a gente fala do número 3, ressurreição, a gente lembra de quê? Salvação, porque foi a ressurreição de Cristo que, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Cristo, sim ou não? Então o número 3 é número de ressurreição, é número de salvação, o número de vida nova, de novo nascimento. Você está entendendo? Nascemos de novo pela ressurreição de Cristo. E a gente está em que década? Na década do evangelismo. Se é a década do evangelismo, vamos fazer muito evangelismo. Se vamos fazer muito evangelismo, muitas pessoas vão ter que morrer, ser entregues na cruz do Calvário. Muitas pessoas vão nascer de novo. Então nós estamos fazendo 7 anos, o 3º ciclo de 7 anos na década do evangelismo. Ou seja, vamos concluir esse próximo ciclo dentro de um período de salvação e de ressurreição de muita gente. Então é como se as coisas fossem se encaixando assim. Não sei se você está me entendendo. Tudo se cai. Agora é interessante você perceber o que aconteceu no último ciclo. No último ciclo de 7 anos que vivemos, Deus trouxe uma palavra profética, que não dá para repetir ela inteira aqui. Pretendo jogar na internet, não fez isso ainda. Primeiro porque era só em áudio, não tem vídeo dela, só áudio. Mas eu tenho que produzir esse áudio, porque ele foi gravado de qualquer jeito lá no CEP. Nós não tínhamos experiência, então gravou lá. E tem que editar. Aí você fala, pede os missionários editar. É que eu teria que sentar com eles e tirar trechos, porque foi um aniversário com eles, durou, eu acho que o aniversário lá durou, acho que 3 horas e meia, 4 horas. Não foi hoje de manhã, foi muito extenso, e a palavra ficou ali no meio. Então tem coisas que
alvo na minha vida. Na minha cabeça eu era pastor e queria ser um bom pastor. Estava lutando em 2013 para ser um bom pastor, para ter um coração de pastor. Eu tinha renovado a minha aliança pastoral em 2010, quando eu fui para Santarém. Então eu voltei com o coração quebrantado, pedi perdão para a igreja, estava renovando o meu ministério pastoral. Então fazia 2 anos que eu estava nessa busca de um renovo, de me tornar um melhor pastor. Eu estava com a cabeça de língua de apóstolo, de língua de profeta. O negócio era querer ser um bom pastor. E de repente eu comecei a perceber que Deus estava falando coisas. E eu estava meio que evitando isso. Mas quando cheguei na minha igreja, veio essa revelação profunda de Deus. Eu falei, peraí, eu não sou profeta. Eu não sou profeta, né? Mas era um negócio muito forte. Eu decidi então falar ali, nível igreja, ali. Você vai ver que eu estou quando eu lançar essa ministração no ar, você vai perceber que eu estou bem acanhado, eu estou tímido, eu estou assim, falando como se eu tivesse segurança, eu estava bem tímido, falando assim, pisando em ovos para falar, porque eu não tinha assumido essa capa profética. Então, eu sabia o que estava acontecendo ali, mas eu estava com medo de dizer, Deus falou para o planeta, sabe aquela coisa? E na verdade eu comecei a falar, olha, eu vou falar algo que eu acho que aqui para o Grajaú, aqui para a gente, pode ser que seja um pouquinho mais longe e tal, mas eu quero que pelo menos vocês que estão aqui, prestem atenção. E aí comecei a falar, as pessoas começaram a falar de um monte de coisas que ia acontecer nos próximos 7 anos, mas ele foi muito taxativo, que seriam 7 anos de vacas magras, e cada ano ia ser pior. E calhou de que eu peguei aquela palavra em 2013, ela foi aumentando a intensidade do meu coração, e todo aniversário da igreja eu pregava outra coisa. Você que está aqui na nossa igreja há mais tempo, você sabe disso. Todo ano eu repetia sobre essa palavra e acrescentava mais. Olha, cuida que esse ano vai ser pior. Quantos já ouviram isso na minha boca? Ano passado, acho que foi ano passado, eu vim aqui nessa igreja, eu falei, pessoal, por favor, não gastem. Quantos ouviram falando isso? Não gastem, guardem dinheiro. Quantos viram? Deus estava avisando, Deus estava falando. Porque e ainda era fruto dessa mensagem de 2013. E quando foi em dezembro agora, 2019, Deus falou para mim, falar para vocês, e eu falei aqui, deve estar em alguma gravação, já achou isso, foi alguma vídeo, alguma coisa no final do ano, deve estar gravado aí. Depois você acha aí, pelo menos esse trecho, onde eu estou falando que deve ser lá no culto de gratidão, ou na virada do ano, algum desses cultos do final de dezembro. E eu repeti a palavra, falei, gente, ó, os 7 anos ainda não acabaram. Isso aqui é o final dos 6 anos, agora vai estar 2020, 7º ano. Então esse último ano vai ser o pior de todos os anos que se passaram. Isso eu falei em dezembro. Não tinha acontecido nada ainda. Só que na verdade eu já estava falando isso há muito tempo. Só que eu não falei de vírus, óbvio que não, mas eu não sabia, mas Deus só falou, vai ser o pior dos anos. A gente ficou pensando, né? O que pode ser pior? Porque o ano passado já foi ruim, não foi um ano maravilhoso. O ano anterior não foi um ano maravilhoso. Tínhamos coisas horríveis que aconteceram no decorrer desses anos que se passaram. Só que aí quando chega janeiro já começa com chuvas em Minas Gerais, a Minas Gerais praticamente derretendo, né? Lá os bons carinhos, meu sogro lá onde mora ficou ilhado lá, porque para o caminho em Minas. Então já começa com o anúncio de Estados Unidos e China querendo entrar numa guerra. Assim terminou os 10 dias, não sei se você lembra, terminou os 10 dias proféticos aqui em janeiro, Estados Unidos e China já ameaçaram guerra, terceira guerra mundial, porque se der guerra é terceira guerra mundial. E aí já deu aquele tremor assim, a gente ficou meio assustado em janeiro, tudo isso em janeiro. Mas a gente já pensou que, eu particularmente, eu pensei que ia ficar nisso daí. E pensa que não, quando chega em fevereiro, o tal do vírus. E mais do que a gente imagina, eu trabalhei no hospital, então eu passei naquela época do H1N1, e eu achei que ia ser daquele jeito lá, entendeu? Ia ser um surto e tal, isso aqui, falatório por aí, que nem foi o H1N1. Mas isso que aconteceu agora, eu não esperava por isso. Ninguém esperava. Então foi pior do que todos os outros anos. Então só estou te deixando aqui primeiro dentro da história profética. Conseguiu chegar pelo menos aí dentro da história? Nos últimos 7 anos? Foram 7 anos de vacas magras e a vaca agora está para morrer. Está para morrer mesmo, magrela estão para a morte. E aí a gente vai entrar nesse novo ciclo. Aí muitas pessoas ficaram, e aí pastor, o que vai ser agora?
a palavra profética lá em 2013 venceu, né? Tipo, chegou ao fim. E aí? Então tá todo mundo ansioso. O pastor vai falar. Será que Deus vai falar? Eu vou confessar a vocês, eu também estava. Porque todo mundo olhando para mim, né? E aí vem profecia nova. Oh, é difícil, eu sou profeta, mas eu não dependo de. Aí Deus fala, e agora? Não é assim que funciona. Deus tem que querer dizer. Será que Ele queria falar? Será que vai deixar a gente no gelo? E eu fui buscar o Senhor. Eu falei, Senhor, eu tenho que dar uma direção. Eu tenho que falar com as ovelhas quando elas vão. Então eu tenho aqui uma parte do que é para nós fazermos. Uma parte. E Deus, eu acredito que Ele vai, ano após ano, Ele vai dando direções para a gente de como proceder. Mas essa de hoje, se você entendeu tudo que eu te falei, você vai ficar esclarecido sobre o que eu vou te falar. Mas vamos lá então para a palavra de hoje, Gênesis 46, versículo 32. Aleluia. Ô Douglas, cantaram várias músicas de todo o tempo da igreja, faltou uma. Essa aí ninguém lembrou, Sol maior. Sol maior, põe o solzão. Tô conseguindo ouvir, ó. Não consigo pegar a nota de jeito nenhum. Só põe o sol no seco aí, o que você toma? Não consigo de jeito nenhum, você acredita? A nota fugiu do ouvido. E entregar a minha vida no seu altar, eu vou renascer para sempre. Me dá poder de filho, me dá, porque está na hora de eu viver. Porque eu necessito da sua cura e faz descer sobre mim. Glória a Deus. Para quem não sabe, eu já tocava esse louvor com o violão nos cultos que eu fazia lá na garagem e também depois quando a gente foi fazer os cultos domésticos, evangelizando, por exemplo, a galera lá do Mutirão. Cantei muito lá nos cultos familiares lá no Mutirão, não sei quantos, não sei se Fran lembra, não sei se é dessa época, a Beth eu acho que era. Lembra que a gente cantava lá? A igreja estava na garagem, mas a gente subia para o Mutirão para fazer um culto doméstico. A gente já cantava esse louvor lá dentro da igrejinha lá. Glória a Deus. Gênesis 46, versículo 32. E os varões são pastores de ovelha. Diga comigo, pastores de ovelha. Porque são homens, e eles trouxeram consigo as suas ovelhas. Trouxeram consigo e as suas vacas e tudo que eles têm. Pois quando acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: os teus servos foram homens de gado desde a sua mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que vou ler até aqui, tanto nós como os nossos pais. Aí você pula lá para o versículo 3. Então disse Faraó aos seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: vamos de novo, versículo 3. Qual é o vosso negócio? E disseram a Faraó. Vamos aqui no telão. Não, deixa quieto. Vamos na sua Bíblia mesmo. Vamos lá de novo. Disseram a Faraó. Glória a Deus. Bíblia nova, Almeida atualizada. Nova, Almeida atualizada. Tanto os nossos como os nossos
Tanto nós como os nossos. Está com dificuldade de colocar a Bíblia na tela aí? Aleluia. Mas vamos continuar aqui. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para ovelhas os teus servos. Preste atenção. Viemos para peregrinar. Viemos para peregrinar. Viemos para peregrinar. Viemos para peregrinar nesta terra. Porque não há pasto para ovelhas dos teus servos, porque a fome é grave na terra do planeta. Já estou te colocando dentro da palavra profética. Porque a fome é grave de Canaã. Agora, pois, rogamos que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou o Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. Diga comigo: a terra do Egito está diante de mim. O melhor da terra para o teu pai e os teus irmãos. E se eles os maiorais do gado sobre o. E trouxe José a Jacó, seu pai, e os abençoou diante de Faraó, e Jacó os abençoou. Esqueci de ler o versículo 2. Vamos lá para o versículo 2, perdão. E tomou uma parte dos seus irmãos. O total dos irmãos eram 11. Tá ok? Os irmãos de José eram 11, 12 com ele. Ele tomou uma parte dos seus irmãos, a saber, quantos? Quantos? 5 varões, e pôs diante do Faraó. Quantos ficaram diante do Faraó? Quantos ficaram diante do Faraó? Grava bem essas coisas. Essas coisas todas que eu estou repetindo muitas vezes é para você gravar essas palavras. Somos pessoas, somos pastores. Somos pastores, nós e os nossos pais. Gravem essas palavras. Somos pastores, nós e os nossos pais. Grave essas palavras. 5 varões, apenas 5 dos 11 foram convocados para estar diante de Faraó. Grave essas palavras. 5 varões foram colocados diante de Faraó. Gravem também essa palavra. São pessoas, são valentes, que porás por maiorais do gado, sobre o qual eu tenho. Agora versículo 27. Assim habitou Israel na terra do Egito e na terra de Gósen, e nela tomaram, ou melhor, vamos ler o versículo 13. Vai ficar mais interessante para você entender a história. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. De maneira que, é que eu estou lendo uma versão bem antiga aqui, me perdoe porque essa Bíblia foi a Bíblia que Deus me deu a revelação desde 2013. Então todas as anotações que eu fiz nela. Então por isso que eu estou lendo na linguagem mais corrigida aqui hoje. E não havia pão para toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Enquanto eu estou lendo, eu quero que você vai comparando já agora na sua mente. Lembra que eu orei pela sua cabeça? Já na sua mente vai comparando a minha leitura com o que está acontecendo nos dias de hoje. Você consegue fazer isso? Já vai fazendo comparações com a leitura que eu estou fazendo com os dias atuais no mundo. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro até a casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios à terra de José, dizendo, dai-nos pão,
porque morreremos em tua presença, por quanto dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o gado a José, e José deu-lhes o pão em troca de cavalos, de ovelhas e de vacas, e também dos jumentos, e sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Acabando aquele ano, vieram ele o segundo ano, e disseram: não ocultaremos do meu senhor que o dinheiro é acabado. O meu senhor possui os nossos animais, nenhuma outra coisa nos ficou diante da nossa face do meu senhor, senão o nosso corpo. Ixi, olha agora, nenhuma outra coisa ficou senão o nosso corpo e a nossa terra. Pois, por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós, e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos. Olha isso, misericórdia. Nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade, presta atenção, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. A gente está falando do mundo, irmãos, preste atenção. A palavra de hoje é palavra profética, então pensa no planeta, desde uma extremidade até a outra extremidade. Somente, aí pula essa parte das terras dos sacerdotes, tal. Então disse José ao povo, versículo 23, eis que hoje eis que hoje eu tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tendes semente para vós, para que vocês semeiem na terra. Há de ser, porém, que das tuas colheitas dareis o quinto a Faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para vosso mantimento, e para o que estão nas vossas casas, para que comam os vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graças aos teus olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. Eles estão repetindo isso já pela segunda ou terceira vez, tá? Seremos servos de Faraó. José pois isso por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Agora versículo 27, assim habitou Israel na terra do Egito e na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. Eu queria que você lesse a segunda parte deste texto ali, depois da terra de Gósen. 1, 2, 3. E você pode ler um pouco mais forte? Eu quero que você grave isso aí, porque esse é o tema dessa ministração: frutificação para multiplicação. Frutificação para multiplicação. Ou melhor, é mais fácil dizer assim: frutificação e multiplicação em meio à crise. Frutificação e multiplicação nos últimos dias. Eu acho que fica melhor. Eu estou inventando, tá? Eu estou tentando gerar. Mas é que tem que haver com frutificação e multiplicação em crise, frutificação e multiplicação nos últimos dias. Frutificação e multiplicação para os próximos 7 anos. Pastor, você está afirmando que o mundo vai acabar daqui 7 anos? Não, deixar isso bem claro, não. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe o dia da volta de Jesus, pelo menos o dia do arrebatamento. Ninguém sabe. Sabemos que seremos arrebatados. A palavra do Senhor diz o seguinte: que ninguém sabe o dia e nem a hora. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas a palavra também diz que nós vamos perceber os sinais
O dia e a hora eu não sei, mas eu vou perceber quando é que está chegando o dia e quando está chegando a hora. Eu vou ter uma percepção se está próximo ou não. Mas eu não vou saber o dia e a hora, mas eu vou saber que está perto. Então hoje nós não sabemos datas. Eu não sei data para te passar. Mas uma coisa eu sei, e os profetas do mundo sabem, que a hora está chegando e o dia está chegando, o rei está voltando. O rei está voltando e não é mais aquela historinha que você ouvia quando você era pequeno. Porque quando você era pequeno, você ouvia o rei está voltando e muita gente duvidava e dizia: ah, o pessoal está falando isso aí há muito tempo, isso aí eu ouço desde quando eu sou pequeno, isso aí minha avó já falava. Não é assim que o pessoal dizia? Só que agora, o que nossos avós falavam, agora os sinais estão falando. Agora não é mais os nossos avós que estão dizendo, não é mais os nossos pais que disseram, não é mais os livros que disseram. Agora os sinais estão falando por si. E agora não é mais coisinhas miúdas, sinais pequenos, porque sinal sempre existiu, mas eram sinais imperceptíveis, ou pelo menos que não dava para todo mundo acreditar ou perceber. Talvez um percebia que estava, por exemplo, quando teve terremoto no Chile, talvez quem estava lá no Chile percebeu lá alguns anos atrás e já começou a ficar mais esperto. Talvez quando teve tsunami na Indonésia, talvez algum cristão que estava lá na Indonésia já percebeu o tsunami como um grande sinal da volta de Cristo. Eles ficaram mais espertos. E ficaram mesmo, porque eu não sei se você sabe, a Indonésia é o maior país muçulmano do planeta. Ou no sentido de, não é um país grande, mas é o país que tem, de todo mundo que mora lá, é o maior, que tem mais gente. E dentro desse país tem muita gente, só uma igreja evangélica em casas, nas casas, porque tem que ser nas casas, a igreja lá é muito perseguida, muitas igrejas que são queimadas, enfim, então a igreja funciona muito nos lares, como a gente aqui. E só uma igreja que a gente conheceu, um pastor, só uma igreja tinha 30 mil células, no meio de um maior país muçulmano. Então esses cristãos que estão lá, talvez lá alguns anos atrás, perceberam com o tsunami lá. Não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram desse tsunami? Saiu até filme já sobre ele. Talvez perceberam lá um grande sinal para eles, mas talvez não atingiu o mundo inteiro, porque eu não estava lá. O tsunami não teve nada a ver com a minha vida. Quando as coisas não têm nada a ver com a minha vida, eu não presto atenção. Alô? Quando não tem nada a ver comigo, eu finjo que eu não vejo. Só que agora chegou algo que tem a ver com você e ficou perceptível para o mundo inteiro. Chegou um tal de um vírus aí. E agora, não é só em um lugar exclusivo, foi no mundo inteiro. Então agora o sinal é gigante. O sinal foi um sinal agora para o mundo inteiro, não foi um sinal regional. Não foi um sinal localizado. Agora foi um sinal mundial. E se a igreja toda percebeu esse sinal? O mundo percebeu. Até aqueles que não são cristãos estão perguntando. Eu parei perto de uma pessoa que não é cristã esses dias, e a pessoa não é cristã, não é crente em nada, mas perguntou para mim, falou assim: e aí, você acha que o mundo vai acabar? Ou seja, até aquele que não está interessado em Bíblia, até aquele que não conhece nada, ele também está querendo saber o que está acontecendo. Ou seja, é um grande sinal. Vocês estão aqui ainda? Ok. E o que tem a ver com essa história que eu estou cantando? Eu não vou repetir a profecia de 2013. Faz tempo que eu estou para jogar ela na internet e enrola e não joga. É porque tem que editar. E eu que quero editar, não é porque eu não confio nos meninos, mas eu quero editar do meu jeito. Então eu tenho que aprender a mexer no programa de edição, para depois eu conseguir editar, ou sentar com eles e junto eu conseguir fazer essa edição. Porque o culto é mais de 2 horas, são quase 3 horas de culto, e eu quero retirar um trecho apenas da profecia. Então talvez quem não conhece o culto ou não lembra não vai conseguir. Então é difícil eu repassar para alguém editar para mim. Por isso que ela não foi para a internet ainda. Mas em 2013, o Espírito Santo nos concedeu a graça de trazer a luz sobre tudo que aconteceu nos últimos 7 anos. Então tudo que aconteceu nos últimos 7, inclusive 2020, foi dito nos últimos 7 anos. E o que não foi falado naquele dia, 2013, depois o Senhor foi acrescentando, agregando informações nos anos posteriores, e até agora, no último ano, no dezembro de 2019, eu acabei agregando informação e dizendo ainda repetindo, agora dezembro de 2019, eu falei: gente, não relaxa não abaixa a espada, porque o ano 2020 vai ser o pior ano
dos últimos anos que se passaram. Porque já passamos 6 anos da profecia que Deus deu a primeira, e esse último é o 7, é o 20. E esse vai ser pior de todo, porque é o último, então é o pior. Porque foi piorando a cada ano. Então esse seria o pior. É claro que não foi nos revelado sobre vírus, porque não sabíamos o que ia acontecer. Mas Deus avisou que ia acontecer algo grande pelo planeta. Então nós fomos não desprevenidos. Isso vai esclarecer algumas pessoas da igreja. Não vai acabar. Não, queridos. Cronos é do homem. Põe na sua cabeça isso. A profecia veio em julho, mas dia 15 de julho lá do ela se desenvolveu posteriormente. Então, basicamente, ela começou em 2014. Ela se fortificou. Então, é mais ou menos. Não é. Eu não posso dizer que foi dia 15 de julho de 2013. Agora está terminando dia 15 de julho de 2020. Não é assim que funciona o relógio de Deus. O relógio de Deus é Kairós. Eu não sei quanto que vale o tempo nesse período de 7 anos para Deus. Quantos estão entendendo? Eu não sei exatamente o mês, não sei exatamente o dia. Mas o período a gente sabe. E a gente está dentro do período. E esse período de 7 anos está se encerrando agora. Ele está se encerrando agora em 2020, esse período de 7 anos. É em setembro, é em outubro, é em novembro, não sei. Mas ele está se encerrando agora, 2020. Já se encerrou? Também não sei. Mas é em 2020 que se encerra. Tudo bem até aqui? E ele se encerra como foi predito, com o pior dos anos, dos 7 anos. Agora, o que tem a ver com o que a gente precisa falar para você hoje? Porque o tema da ministração é o quê? Frutificação e multiplicação. Uns dias. O que eu falei? Eu nem lembro mais qual foi o tema. Põe o tema que você quiser, tá bom. Depois a gente escolhe um para pôr na internet, mas põe o que você quiser aí. Mas o que eu quero dizer é que a palavra frutificação e a palavra multiplicação, ela tem que ficar bem clara na sua mente. Porque é o que eu li aqui. O que isso tem a ver conosco hoje? Em primeiro lugar, essa leitura é uma leitura repetida, porque eu já profetizei ela no aniversário que se passou na igreja. Mas eu quero repeti-la aqui, porque ela tem a ver com o que vai acontecer. Então preste atenção. O faraó sempre representou, é uma representação bíblica de Satanás, ok? Põe isso na sua mente. Faraó é uma representação bíblica de Satanás. Egito é uma representação bíblica do mundo de Satanás. É uma representação ilustrativa. E o que significa então? Aí vem Jesus, Novo Testamento, e diz: o mundo jaz no... Então, em certo sentido, o faraó, que é o inimigo, o nosso inimigo, Satanás, ele é o faraó do reino espiritual. E o mundo que jaz no maligno é o Egito. Então, aonde que nós estamos morando hoje? Onde que é? Essa terra aqui para nós hoje representa o quê? Sim, essa terra toda representa o Egito. Por que ela hoje representa o Egito? Porque Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Então nossa guerra hoje não é contra as coisas físicas, é contra as coisas espirituais. Efésios capítulo 6. Nossa luta é contra as potestades, os dominadores desse século. Não é isso? Efésios 6. A nossa batalha espiritual. Então eu tenho essas representações bíblicas que nos dá uma linguagem de fala. E para você entender essa profecia, você precisa entender isso. Que Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Entre aspas, Egito, o mundo. Maligno, entre aspas, faraó. Agora, o que aconteceu? Houve fome no planeta depois de 7 anos. Vou repetir. Durante o período, foi se preparando, houve fome no período de 7 anos. E a situação foi piorando, um ano após ano, ficando pior. E o mundo entrando em estágio de fome e perdendo tudo que se tinha. Eu fiz uma pregação aqui, eu não sei quem lembra, eu falei sobre o trilho da escravidão. Quantos lembram dessa palavra? Eu preguei sobre isso aqui. Trilho da escravidão. Primeiro você começa trocando, primeiro você dá todo o seu dinheiro. Primeiro eles deram todo o dinheiro que tinha, depois não tinha mais dinheiro, deram os seus animais, o seu ganha-pão, vamos dizer. Primeiro eu dou meu dinheiro. O trilho da escravidão, simplificando aqui. Primeiro eu dou tudo que eu conseguia juntar, dinheiro.
minhas riquezas. Depois eu não tenho mais dinheiro, aí eu vou ter que doar a minha empresa. No caso, os animais. Por quê? É porque dos animais que se faziam ter mais dinheiro. Então os animais para eles era o quê? Era o pequeno negócio deles. Então primeiro eles trocaram dinheiro por comida. Depois eles trocaram os seus negócios pela comida. E depois, quando ele não tinha mais negócios, eles trocaram a sua própria terra, o lugar que eles moravam, por comida. E depois que eles não tinham mais terra, agora eles estavam dando a sua própria vida para continuar vivos. Eu fico escravo para me ficar vivo. Esse é o trilho da escravidão que eu preguei. Um resumão aqui. Agora vamos olhar para o planeta hoje. Você vê, eu preguei isso acho que em 2015, essa pregação. Vamos olhar para o planeta hoje. O planeta está dando todo o seu dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas eu nem sei se eles vão me cortar da internet ou depois eu vou ser preso por algum juiz aí. Mas esse dinheiro que está sendo oferecido para nós, R$600, o Brasil não tem esse dinheiro. Você sabia disso? O Brasil já estava endividado. Como é possível alguém que já está endividado tirar dinheiro para dar? Não tem para dar. O que o Brasil tinha, o dinheiro que o Brasil tinha, que era para ter, foi saqueado. Já tinha sido roubado. Então o Brasil não tem dinheiro, o Brasil tinha muitas dívidas. Agora o Brasil tem que dar um dinheiro que ele não tem. Da onde que ele tirou esse dinheiro? Pergunta, da onde? Da onde? Ele tirou do seu tesouro. Você sabe o que é tesouro nacional? O Brasil e todos os países, eles inteligentes, têm uma reserva, que é reserva, chama-se reserva para guerra. Ou seja, eu tenho uma reserva. Se eu entrar em guerra, se eu entrar num período de um colapso, vamos supor que entre um colapso mundial, e de repente um momento de guerra, eu tenho uma reserva, que é aquela reserva que vai fazer eu ficar vivo. Eu vou conseguir adquirir coisas, porque é aquela reserva. Então não se toca, não se trisca naquilo. Quantos estão entendendo? Então eu tenho um monte de dívidas, mas eu não trisco naquele dinheiro para pagar minhas dívidas. Quantos estão entendendo? Porque aquilo é uma reserva para a vida. E eu vou te perguntar, como é que o Brasil vai pagar os 600? Por enquanto eles estão dando um jeitinho. Qual é o jeitinho? Eles não te dão dinheiro em moeda, eles te dão dinheiro em um aplicativo. Ou seja, eles não te dando papel, eles estão te dando um número. Você não consegue trocar esse número por papel? Consegue? Quem aqui conseguiu sacar? A maioria não saca. Talvez um ou outro. A grande maioria já vai lá e troca esse número por uma outra máquina. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu pego o número que está no meu celular e jogo na outra máquina do dono do supermercado. Ou jogo numa outra conta que também é número. Mas aí o papel em espécie, o tesouro em espécie, ele não está circulando. Está circulando uma notícia que ele existe. Porque se hoje fosse solicitado e todo mundo dissesse: eu quero os meus R$600 em dinheiro, o Brasil não tem moeda para te dar. Como estão entendendo? É difícil explicar isso. Só que isso que está acontecendo não pode acontecer, porque um dia esse dinheiro vai ter que ser pago. Essa moeda passa daqui para cá, que passa daqui para cá. Só que vai chegar um momento que vai ter que virar espécie na mão de alguém. Quantos estão entendendo? Isso que aparentemente parece fictício, vai virar moeda na mão de alguém. Vai virar a moeda na mão de quem? Diga comigo, na mão de Faraó. Ai, se eu conseguisse te explicar. Não consegue virar dinheiro na minha mão, porque o que eu recebi já passou para outro, que vai passar para outro, que vai passar para um maior e para outro maior, e vai virar espécie só na mão de alguém grande no planeta, de uma grande empresa ou de uma grande nação. Eu não quero falar aqui nome de países, para mim não complicar aqui na internet, mas eu acho que você já sabe de que eu estou falando, né? Você estuda alguma coisa, você entende de quem eu estou falando? 2 países gigantes aí, ou pelo menos um gigantão vermelho. Hã? Caiu a ficha aí? Então essa moeda,
é o nosso tesouro. Agora escute bem, igreja brasileira, preste atenção. Estou pregando para a igreja do Brasil aqui, não estou pregando só para a igreja de Fonte de Alívio. Já não temos mais dinheiro. A grande maioria dos países do mundo já não tem mais dinheiro. Você sabe qual é o maior país que deve, o maior devedor do planeta? Quantos sabem o país que mais deve no planeta? Quem é o país que mais deve no planeta? O maior devedor do mundo? Os Estados Unidos. Se os Estados Unidos quebrar, meu amigo, ele vai buscar dinheiro em quem deve para ele. Alô? Então, vou fazer para nós brasileiros aqui. Nós já demos o nosso dinheiro, porque nós não temos mais. Nós já demos as nossas terras, porque eu não sei se você sabe, as fazendas do Mato Grosso do Sul, as grandes fazendas de Goiás agora estão sendo negociadas, as grandes fazendas de gado, as grandes fazendas de trigo, está sendo tudo negociado e o País Vermelho está comprando tudo. Você sabia disso? A rede de comunicação, a rede elétrica do Brasil não nos pertencem. Ou seja, demos o nosso dinheiro, agora estamos fornecendo o nosso recurso de vida, os nossos animais, as nossas empresas, a nossa terra. Ou seja, tudo está saindo das nossas mãos. O mundo jaz nu, o mundo está com fome. Quem está comprando tudo? Quem está adquirindo tudo? Ok. Então percebe que a gente está seguindo uma linha profética que aqui revela para nós. Isso foi o que me deixou mais emocionado ao ler, porque todo mundo vai ler Apocalipse e vai ler Daniel para estudar as profecias dos últimos tempos, e o Espírito Santo me concedeu entender sobre a volta de Cristo na vida daqui de José. E detalhe, tem um segredo espiritual que eu não descobri ainda, mas o Espírito Santo já está me dando flashes. Eu acho que ele vai começar a me dar o tanto que eu for buscar, né? Então vai ser aos poucos, que é revelar a volta de Cristo através da literatura de Êxodo. E não, Deus falou para mim, Ele falou comigo, isso talvez deve ter falado com algum profeta pelo planeta, mas Ele falou, existem segredos espirituais da minha volta no livro de Êxodo. Ele falou para mim. Alguns eu já comecei a interpretá-los, mas eu creio que há tanta interpretação, porque eu vou ter que comparar tudo isso com o Apocalipse, tudo isso com o Daniel. Não é abortar o livro do Apocalipse nem Daniel, mas trazê-los para eles entenderem o que tem no Êxodo ali também, que reflete o fim dos tempos. Então o que eu estou lendo aqui é apenas um trechinho de uma revelação, porque depois, quando entrar em Êxodo, essa revelação se expande até a volta de Cristo. Mas o que podemos pegar aqui para os fins dos dias? O mundo já deu o seu dinheiro, a grande massa dos países já estão dando o seu dinheiro. Países como Grécia já estavam falindo, países como Itália está falindo, grandes países estão falindo, muitos países falindo. Países aqui da América Latina nem se diz, né? Todos falidos. Acho que o único que permanece mais ou menos de pé é o Brasil por enquanto. Tudo falindo, todos os países falindo. Ou seja, todo o dinheiro está sendo dado para Faraó. Quem eu estou chamando de Faraó hoje? Eu estou chamando de Faraó, agora não é um país. Eu estou chamando de Faraó um domínio, um governo. E quem é o governo representativo de Faraó para os últimos tempos? É o anticristo. O que Faraó representa para os últimos tempos? O que Faraó era para o povo de Deus? Ele é um anti-povo de Deus. Ele era um anti, para você ter ideia, o povo de Deus criava ovelha, eles abominavam pastores de ovelhas e ovelhas. O Faraó representa anticristo, então preste atenção no que eu estou te falando. Está sendo agora o que está acontecendo nesse período agora? O cenário que foi montado nesse período de 7 anos, a montagem desse cenário é a mesma montagem do cenário que foi montado para que Faraó fosse o governador de todo o planeta. Como estão entendendo? O mesmo cenário dos 7 anos que nós passamos até agora é o mesmo cenário que aconteceu aqui para que Faraó se tornasse o governador de todo o planeta. E se aqui nessa história Faraó se tornou o governador de todo o planeta, e Faraó se torna o que? Um anticristo. Tanto é anticristo que depois em Êxodo você vai ver que ele queria matar todos os filhos de Deus, toda a linhagem da geração.
Só que o que acontece? E para nós hoje, o que isso fala? Fala que o cenário é o mesmo. Esses 7 anos foi uma preparação para este governo do anticristo. Quem é o anticristo? Ainda não sabemos, o nome não. Nós não sabemos o nome, mas percebemos que o governo dele está sendo gerado. E como é que foi gerado o governo deste anticristo aqui, da literatura que eu fiz para você? Através de fazer com que as pessoas se tornem escravos dele. E da mesma maneira está acontecendo hoje. Se o país não tem mais dinheiro, se o país não tem mais empresas no seu nome, se as coisas estão sendo vendidas tudo para construir esse império do anticristo. E as pessoas, quem que elas são? Como diz aí no meio secular, as pessoas são uma grande massa de manobra. O que as pessoas querem? Elas querem pão e circo. Me deixa ficar alegre e me dá uma comida para me comer. Tem pessoas que ficaram super satisfeitas com R$600, mas poucos pensaram que R$600 é apenas como é que eu posso chamar para você? Não é distração. Os R$600 é o pão para calar sua boca. Eu não estou fazendo uma pregação política aqui, pelo amor de Deus, não é esse o alvo. O alvo é te colocar dentro do que vai acontecer no futuro. Então eu te dou um cala-boca. Por quê? Porque você precisa de comer. Verdade ou mentira? O que esse pessoal aqui precisava, aqui na literatura que eu fiz? O que eles precisavam? E aí o que eu faço? Me dá tudo que você tem, eu te dou 600. Se você não conhece países comunistas, deixa eu te falar como é que funciona. Você que acha que comunismo é bom, você que acha que o que estão ensinando na escola para o seu filho é bom, deixa eu te colocar aqui o que é comunismo. No país comunista você não é dono de nada. Nada te pertence. Tudo pertence ao governo. Os seus filhos não são seus filhos. Você sabia disso? Que na China você não tem direito sobre os seus filhos. Você sabia que num país comunista, quando o filho nasce, e eu não vou dizer uma coisa aqui porque também vou ter problemas com a internet, mas eles escolhem filhos para a morte, para que eu controle a população, controle populacional. Então, o governo do anticristo, ele vai precisar de controlar tudo. Não é só dinheiro. Não é controlar só os meus dados aqui na internet. É controlar tudo, inclusive se eu terei filhos ou não terei filhos. Escute bem. Eu vou controlar se eu terei ou não terei. Provas bíblicas disso. Quando o faraó entendeu que eles estavam muito grandes, o que o faraó fez no Êxodo capítulo 1? Controle populacional. Controle populacional, manda matar todos os primogênitos. O que o Herodes fez lá no tempo de Jesus, quando Jesus nasceu? Não pode ter outro rei, não pode ter outro rei. Nós temos que estar no controle, porque o Herodes, em certo sentido, também é uma representação do anticristo do fim dos tempos. Não pode nascer um novo rei, não posso ter um novo rei que vai tomar o lugar. Então mandam matar todas as crianças também. Controle populacional. Então preste atenção, para que o governo do anticristo seja estabelecido, precisa ter um controle populacional. Mas não é só controle populacional, tem que ter um controle da vida. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um planejamento para matar 500 milhões de pessoas pelo planeta. O primeiro plano. Porque já não tem comida para todo mundo, já não tem sustento para todo mundo. Ou melhor, até tem, mas para mim dar comida para todo mundo, eu tenho que tirar o luxo de alguns. Não sei se você está me entendendo. E para que esses alguns não tenham luxo, eu mato os que não têm. Eu elimino e continuo com a minha barriga cheia. Mais ou menos assim. Mas eu não vou entrar nesses méritos, porque eu vou deixar isso aí para um estudo de Apocalipse. O que eu quero trazer aqui para você hoje, que já está acontecendo, irmãos. E eu preciso trazer alguns detalhes para você, mesmo que for bem assim, esfumaçado, né? Para que você entenda que já está acontecendo. E esse governo já está presente. Esse espírito do anticristo já está no mundo, ele já está acontecendo. O que está acontecendo agora é só a organização, que não aconteceu total ainda. Mas os pauzinhos estão sendo mexidos, as coisas estão rolando, e esse mundo jaz no maligno. Agora, quando o anticristo, escute bem, quando o anticristo se instalar, e esse governo único,
esse governo único mundial se instalar e disser, vamos fechar o governo único mundial, a igreja de Jesus não pode mais estar aqui. Segundo a nossa fé, nós acreditamos, a Igreja Fonte de Alívio acredita, eu acredito, é o que eu prego, que nós seremos arrebatados antes da posse do anticristo. Ou seja, antes da grande tribulação. Tá ruim agora? Tá, mas nós não estamos na tribulação. Agora nós estamos no princípio das dores. Doeu um pouquinho agora na quarentena? Doeu algumas coisas? Doeu? Doeu para algum? Doeu? Mas isso é só primeiras contrações. Sabe quando a mãe sente alguma coisinha lá longe, uma dorzinha, mas ainda vai demorar 10 dias para ganhar o neném? Pois é, essas são as primeiras notícias. Ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer. Por quê? Porque o anticristo tem que estar como um governo único. O faraó tem que governar o planeta. Mas o cenário já está preparado. A fome já está aí. A crise já está aí. A troca do dinheiro já está aí. As empresas... eu podia ter trazido números hoje. Se eu pudesse, tinha trazido números. Que números, pastor? As estatísticas de quantas empresas quebraram. Vocês já viram isso na televisão? De quantas empresas quebraram e de quantas vão quebrar até o final do ano? Vocês já viram alguma notícia assim? Ou você assiste só as notícias lá do cara que morreu, que matou não sei quem? Então eu te convido a assistir notícias que falem sobre projetos para o futuro, projeções econômicas para o futuro. Até o final do ano, várias, eu não sei se é 35% ou 40% de empresas médias, pequenas e até grandes vão quebrar. Umas já quebraram. Tem empresas que nunca mais vão abrir. Escute, eu estava vendo a lista dos restaurantes que se fecharam. Milhares e milhares e milhares de funcionários de restaurantes perderam o emprego. Talvez você conheça algum que trabalhou em restaurante e perdeu o emprego. Milhares e milhares de pessoas ficaram desempregadas e não vão voltar. Os restaurantes não irão abrir porque não vai haver condições para eles abrirem. Alguns voltarão, alguns, mas não todos. Então já está acontecendo, as empresas já estão quebrando, as empresas já estão falindo, o mundo já está se degradando e as posses estão indo para mãos de poucos. E depois para mais poucos e mais poucos até chegar ao governo do anticristo. Vocês estão aqui? Então já quero te preparar, irmão, para o ano que vem. Se você ainda estiver aqui, se eu ainda estiver aqui. Se a gente estiver aqui o ano que vem, se prepare. A partir de janeiro do ano que vem. Porque o que aconteceu pós 7 anos? Aqui na Bíblia. Pós 7 anos aconteceu o quê? Você leu comigo ou não? Depois de 7 anos, irmãos, escravidão total. O que eu estou querendo dizer para você? Virar uma onda como um tsunami econômico pelo planeta que você ainda não está vendo. Não deu tempo de você enxergar ainda. Por que não deu tempo de você enxergar? Vou te explicar por quê. Porque quem foi mandado embora recebeu o seguro, recebeu não sei o que, recebeu não sei das quantas. Então ele não sentiu ainda, foi mandado embora tem 2 meses. Pegou férias, pegou adiantamento, pegou não sei o que lá, então ele não sentiu. Quem estava desempregado pegou o auxílio emergencial, ele já estava sem dinheiro em casa. E de repente caiu 600 no bolso. Então ele foi super feliz, né? Porque estava sem nada e agora tem os 600 reais. Então ele também não está sentindo. Na verdade ele está até feliz. Tem pessoas que estão super felizes, porque estava sem nada e agora tem 600. Outro grupo de pessoas continuaram trabalhando. Então esses não estão achando que nada vai acontecer, porque afinal de contas eles não perderam o emprego. Outros, tem um outro grupo aí que está, eu falei do grupo dos 600, tem outro grupo que está sacando fundo de garantia. Então tem outro grupo aí que eu fiquei sabendo, nem sabia que existia isso, mas os microempresários, eu não sei, o Daniel, cadê o Daniel, o Jerônimo? Está aí? Acho que o Douglas também, eu não sei. Mas eu não sei se vocês sabiam, mas para quem tem uma empresa, você tem uma empresa, se você é pequeno empresário, você também tinha o direito de receber alguma coisa. Você chegou a receber alguma coisa? Não, né? Não, porque você tem outro emprego. Ok. Mas também tem, ou seja, cada um foi pegando um pouco de alguma coisa. Então ninguém está entendendo, isso tudo foi para mascarar.
que eu fiz agora? Eu estava rindo de você. Você percebeu? Mas eu estava assim, ó. Então eu mascaro para que você não perceba o que eu estou fazendo. Quantos estão entendendo? Tá, então vamos lá, vamos tentar seguir a linha de raciocínio. Isso aqui está mais para um estudo do que para uma pregação. Me perdoem, mas é assim que tem que ser. Só que a casa vai cair. Esses R$600 é só 5 meses. O fundo de garantia vai acabar. O dinheiro que recebeu da firma também vai acabar. O dinheiro que o Brasil ou qualquer outro país pegou lá, dos fundos que ele pegou, não sei de onde pegou, para pagar esse, vai acabar. Os países que também tiraram dos seus fundos, porque todos os países estão dando, esse auxílio emergencial, todos os países. Então todos os países tiveram que mexer em algum lugar ou pegar de algum lugar. Os que tinham pegaram de onde tinha, os que não tinham pegaram de onde não tinha. Todos os países estão fazendo a mesma coisa, ou seja, está todo mundo no mesmo barco. Mas isso vai acabar. Isso tem data para terminar. Pelo menos aqui no nosso país vai durar mais, eram 5 parcelas, né? Então tudo indica que no nosso país vai durar até novembro, mais ou menos. Aqueles que receberam por último. Vamos colocar até dezembro, mais ou menos. E o que vai acontecer em janeiro? Estou chutando, tá? Mais ou menos, tá, gente? Você nunca leva nada ao pé da letra, tá? Quando eu falo janeiro, pode ser fevereiro, pode ser em novembro, pode ser em março. Mais ou menos, para você ter um norte. Então tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Então, mais ou menos meados de janeiro para frente, vai ter um tsunami financeiro mundial. Talvez, eu não estava vivo nas outras crises anteriores, eu só passei pelo plano Collor, que já foi horrível. Quem é aqui do plano Collor? Quem é desse tempo? Quantos viram pessoas perderem tudo? Quantos viram o governo indo lá no banco e tirando o dinheiro das pessoas? Eu tenho um tio meu que vendeu uma casa e pôs o dinheiro na poupança. O governo foi lá e tirou o dinheiro e pegou para ele. Quais as chances de isso acontecer de novo? Todas. Cadê o seu dinheiro? Porque naquela época, 1993 ou 4, as pessoas estavam com o dinheiro lá dentro do banco, eu falava, elas estavam seguras. Meu dinheiro está no banco, meu dinheiro está na poupança. E a segurança deles estavam na poupança. Só que o dinheiro, do noite para o dia, o governo foi lá e pegou. Ou seja, você não é dono de nada se está na mão de alguém. Você só é dono do que está na sua mão. Vou repetir. Você é dono só do que está na sua mão. Então as pessoas nesse momento, escute, elas estão como aqueles que dormem, achando que está tudo bem, eu dormi com a minha barriga cheia e amanhã eu vou ter comida. Vou repetir para você, a partir de janeiro do ano que vem, vai vir um tsunami econômico pelo planeta, não é no Brasil, é no planeta. Já está rolando, a primeira onda já começou, mas as pessoas não estão percebendo. Você já jogou pedrinha na água? Quem já jogou pedra na água? Você joga a pedra no lago lá, você joga lá no meio. Você vai ver que quando a onda for feita lá no meio do lago, ela demora um prazo para chegar aqui na beirada. Agora eu vou falar de uma coisa maior. Eu estava lá no rio, lá em Santarém, no rio Amazonas, não, tem um outro, esqueci o nome do outro. A gente estava aqui na beirada do ribeirinho, num barco pequeno. Na verdade não era tão pequeno assim, mas tinha os barcos pequenos e tinha um barcão nosso. O nosso cabia umas 800 pessoas, por aí, 700, 800, é um barco grande, 3 andares, gigante. E tinha os barcos menores. De repente, quando a gente estava descendo, os barcos pequenos começaram a se movimentar, arrastar os barcos para a beira do rio e amarrar o outro colocando âncora ali, e aquela movimentação, a gente olhando, o que está acontecendo? Alguns barcos pegaram, saíram da beirada, foram para o meio do rio, colocaram a âncora mais para frente, e tudo aquilo, eu falei, está acontecendo o que aqui, né? De repente, nós não sabíamos, mas quando a gente percebeu, tinha passado um navio, que lá tem navio cargueiro, que sai de Santarém para fazer, levando cargas. E aquele navio cargueiro passou longe, que você via ele desse tamanhozinho, lá na frente.
Só que já fazia mais de 6 minutos, 5 ou 6 minutos que tinha passado. Lá longe, bem lá longe. Só que o passar dele lá demora cerca de 5 a 6 minutos para a onda chegar aqui. E quando a onda chegou aqui na ponta, a onda do naviozão chegou aqui, esse navio nosso de 800 pessoas, ele começou a chacoalhar na beirada do rio. Assim, ó. E os pequenininhos, se tivesse, é que eles já sabiam, por isso que eles tiraram, né? Eles já conhecem. Mas se ele tivesse ficado, esse navio pequeno, esse barquinho, teria sido jogado no barranco. Eles se arrebentam no barranco por causa de uma onda que começou lá longe e eu não estava percebendo. E os desavisados, os desinformados, como eu, se eu não soubesse que estava acontecendo isso, eu ficava que nem um bobo ali na beirada do rio. Era capaz até de eu ser lançado na beirada do rio. E se um desavisado como eu tivesse um barquinho e não soubesse disso, a onda daquele grande navio ia me pegar e eu ia quebrar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer essa ilustração para você? O navio passou, ou está passando, na área econômica. Preste atenção. Só que a onda não chegou na gente ainda. Alô? A onda ainda não chegou até aqui. Mas ela está chegando. E ela vai chegar. E quando essa onda chegar, corre-se o risco de aqui no Brasil ter algo que a gente nunca teve, chamada Revolução Civil. E se chegar, irmão, ai de mim, ai de você, porque vai faltar comida nas nossas partilheiras. Ore para que não chegue. Ore para que não aconteça. Você sabe o que é a Revolução Civil? Revolução Civil é quando as pessoas estão com fome, não tem mais dinheiro, não tem mais 600 conto, não tem mais emprego, não tem mais o que fazer. Meu filho está morrendo de fome em casa, o outro também está. Aí a pessoa fica doida. O pessoal fica doido porque está com fome, o filho está morrendo. O que acontece? Vai todo mundo para a rua e põe a culpa em alguém, né? Óbvio. Sempre tem que pôr a culpa em alguém, né? Então eu ponho a culpa em alguém, arrumo algum culpado. Então o culpado é o governo, o culpado é o sei lá quem. E aí eu vou para a rua. Aí só que no meio desses começa a quebrar tudo, igual você viu nos Estados Unidos agora, né? Por causa de uma situação. Começaram a quebrar todas as coisas desnecessariamente. E aqui vai ser a mesma coisa. Então você imagina, saqueando o supermercado aqui, leva tudo. Aí saqueia o atacadão, leva tudo. Saqueia a farmácia, leva tudo. Quando você precisar de comida, onde você vai arrumar? Os caminhões não vão chegar mais porque não tem gasolina, não tem diesel. Lembra da crise dos caminhões? Vai acontecer de novo. Só que você pode até ter alguma coisa no seu bolso, mas você não vai ter aonde comprar. Então ore para que essa crise, no sentido de revolução civil, não chegue no nosso país. Mas vai chegar. Vai demorar, mas vai chegar. Não tem jeito. É história. Vocês estão aqui? Mas eu trouxe você para falar de economia, de política, Não, eu trouxe você aqui para você ter um entendimento do que vai acontecer. Porque se a profecia de 13 anos atrás foi para trazer um esclarecimento para os próximos 7 anos que viriam, essa de hoje também é para trazer um esclarecimento para os próximos 7. E o que vai acontecer nos próximos 7 anos? Pastor, como é que eu tenho que me movimentar nesses próximos 7 anos? Primeira coisa que eu quero dizer para você: economize. Economize. Crie seu próprio negócio, pequeno. Como disse na live, eu não sei quem estava assistindo. Trabalhe com as suas mãos. Trabalhos manuais que eu digo é tipo, vamos dizer assim, o Dinho não é cabeleireiro ali? É um trabalho manual. Trabalhe com as suas mãos. Porque sempre alguém vai precisar cortar o cabelo. Invente coisas, seja criativo. Crie, vamos dizer assim, um plano B. Sabe fazer uma coisa, só isso que você faz na vida? Então tem um plano B. Qual é o seu plano B se você não puder mais ter a sua profissão? Qual é o seu plano B, Gabi, se você não puder mais atender no consultório? Tem que ter um plano B. E esse plano B não virá de arrumar outro emprego, porque não vai ter emprego. Esse plano B vai ter que ser recursos que eu consigo produzir ali na minha casa, ou na rua. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não sei se você está me entendendo. Por exemplo, um plano B para quem estava desempregado nessas épocas aí foi alguém que decidiu fazer uma máscara. Eu sou costureiro, vou costurar máscara, está todo mundo precisando. Então foi um plano B para quem não tinha esse recurso e começou a fabricar máscaras. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Quantos estão entendendo? Então eu vou te dar uma dica aqui,
e é uma dica para os próximos 7 anos: não gaste tudo que você tem. Não torre seu dinheiro com coisas fúteis, coisas inúteis. Pastor, o que você chama de inútil? Eu chamo de inútil, irmão, você ficar querendo, por exemplo, para que comprar um iPhone X? Para quê? Para que pagar 5 mil reais no telefone, 6 mil reais? Para quê? Inútil. Para que comprar um tênis de 800 reais, gente? Para quê? Não, é porque é do Michael Jordan. E daí? Quando você precisar de comer aquele tênis, você não vai conseguir comer o tênis. Vocês estão olhando para mim com uma cara esquisita, igual olharam para mim em 2013, achando que eu estou falando um monte de besteira. Eu acho que eu tenho um pouco de credibilidade agora, não tenho, depois de 7 anos? Ou não? 7 anos passaram, agora vocês estão aí vendo. Vocês estão de máscara aí. Sabe que eu tenho um pouco de credibilidade para você me ver e ouvir o que eu estou falando e dizer: não gaste, não torre, não faça coisas inúteis, fúteis. Utilize seu dinheiro, sua finança, sua riqueza apenas em coisas úteis. Gaste com o essencial. Gaste menos com porcaria, com comida. Tem comida que meu irmão, você não precisa de pizza todo dia. Você não precisa de Burger King. Na verdade eu vivi agora 4 meses sem Burger King. Gosto demais. Pensa num cara que gosta de lanche, sou eu. Mas sobrevivi muitos dias sem lanche. Viu, pessoal do sushi? É uma delícia. Mas meu Deus, é muito caro. Inútil, fútil. Não dá para ficar indo todo mês. Então nunca mais eu vou no sushi. Vai, pode ir, mas não é toda hora, não é todo dia. Concorda, pastor Aguinaldo, ou não? Eu não entendi. Está te denunciando. Pastor, você é contra o sushi? Não, eu gosto demais, meu. Pensa num cara que gosta. O problema é que cada sushi que eu vou, eu corro o risco de estar tirando das minhas reservas de comidas necessárias para o ano que vem. Então quer dizer que eu vou viver assim agora? Eu vou viver assim agora? Nessa vida que Deus reservou para mim. Tá bom então. Então torre tudo. Se jogue. Se saia. Satanás disse para Jesus: perdão, irmão. Sai daí, Satanás. Não sei o que tem aqui na minha boca. Satanás disse para Jesus: se tu és o Cristo, lança-se daí, porque está escrito que ele dará ordem ao seu respeito. E Jesus Cristo disse: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Não vou gastar tudo, porque meu Deus, Ele fez cair o maná do céu. Ele tem poder para poder transformar a pedra em pão se Ele quiser. Deus tem poder para isso? Tem. E Satanás disse para Jesus: está com fome? Faz essas pedras transformarem em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Não coloque Deus à prova. Deus vai te dar livramento. Eu vou falar da parte boa daqui a pouco. Estou falando de coisas esquisitas até agora. Vou falar de coisas boas. Mas antes que eu fale das coisas boas, só quero dizer uma coisa: não coloque Deus à prova. Deus vai te guardar de todas essas coisas? Vai. Vou repetir: Deus vai te guardar de tudo isso que eu estou te falando? Vai. Eu estou te contando isso para você ficar sem dormir essa noite? Não. Para você ficar desesperado, com medo. Ai meu Deus, o pastor falou. Ai, e agora? Vou morrer. Não, não vai morrer, não vai passar fome, não vai passar necessidade. O teu Deus é poderoso para te livrar de todo mal. Deus vai nos livrar, porque tem um lugar que eu já vou falar daqui a pouco, reservado para os filhos, para a liberdade dos filhos. Mas isso não me dá direito de ser um descabeçado
perdoa se eu estou te ofendendo, mas é isso que chama. Descabeçado. É alguém que tem cabeça, mas não usa. Descabeçado. Isso não te dá direito de ser um descabeçado, não te dá direito de colocar Deus à prova, não te dá direito de tentar a Deus, não te dá direito de se jogar da montanha e dizer, Deus existe, então me salva. E pula. Está errado. Deus está aqui hoje te avisando e dizendo, filho, guarda-te, vigie, cuida, inclusive da tua parte financeira. Mas eu vim aqui falar de dinheiro? Não. Eu vim falar da essência aqui. A palavra é o quê? Frutificação e multiplicação. Os filhos de Israel, sobre eles tinha uma promessa. Quantos têm promessa sobre a sua vida? Qual é a promessa? Se você tiver, falar para mim que é comprar um carro, comprar uma casa, eu jogo esse negócio na sua cabeça agora. A promessa que temos sobre a nossa vida é a promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele disse, vocês serão um povo, vocês vão ser férteis, vocês vão se multiplicar, e vocês vão ser uma geração, como a areia da praia, como as estrelas do céu. Vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar, e eu gerarei uma geração de filhos e de filhas. Qual é a promessa que está sobre a minha vida? A promessa que está sobre a minha vida é ser pai de uma grande nação. A promessa de Deus que está sobre a sua vida é você gerar uma geração de cristãos. Como é o nome do seu marido, Amanda? Me perdoe, esqueci. É o Fábio. Fábio, eu não sei o que te disseram para você vir para a igreja. Eu não sei o que sua mulher te inventou para você. Mas se ela não falar a verdade, eu vou falar agora. Você só está aqui. Não é para você casar, não é para você ter carro, não é para você ter casa. Você só está aqui porque Deus te escolheu, Fábio, para que desse ventre espiritual, para que desse ventre chamado Fábio saia mais pessoas que necessitam de cura, de libertação, de salvação. Que você gere mais pessoas para o Evangelho, para que por causa de você, Fábio, um monte de gente não vá para o inferno. Sabe qual é a promessa que está sobre a sua vida? É ser pai de nações. Ah, pastor, mas e o resto? Que eu estou precisando de emprego, estou precisando de não sei o que, né? O resto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas é brinde. Vem de brinde no pacote. Então Deus gerou, presta atenção, esse pessoal que chegou aqui no Egito nesse tempo, a família de José, diga comigo, 70 pessoas. Eu ainda não descobri, vou dar a dica aí, hashtag fica aí para os próximos profetas que estão ouvindo essa pregação. Deus ainda não me revelou sobre isso, mas é 70 semanas de Daniel, estamos na última semana, que é a semana da volta de Cristo. E eles tinham exatamente 70 pessoas que estavam aqui para serem no tempo de Faraó. 70 pessoas que receberam essa palavra de frutificação. 70 indivíduos. E olha o que aconteceu com esses 70 indivíduos. Por mais que fosse abominável ao Senhor dos senhores, ao Faraó, criar ovelhas, o José disse para os irmãos deles, quando o Faraó te perguntar o que vocês fazem, vocês dizem assim, ser pastor é o meu negócio. O mundo está aí, o mundo jaz no maligno. Já está tramitando leis aí na nossa corte brasileira para fechar a igreja, para pastores não poderem trabalhar em coisas políticas, não vai poder mais ser crente para trabalhar em coisas políticas. Você não vai poder mais ser um monte de coisa. Já está tramitando fechamento de igreja, controle de igreja. Aqui, o que está acontecendo hoje. Olha o que está acontecendo hoje. Nossas crianças não puderam vir. Então já está tramitando outros tipos de lei para fechamento de igreja, para um monte de coisa. Ou seja, o Faraó está se organizando e ele vai querer calar a boca dos filhos de Deus. Mas se o Faraó quiser calar a boca do filho de Deus e ele te perguntar o que você é, o que você faz, o que você vai responder? Diga assim, o meu negócio. Diga o meu negócio. Levante sua mão e fala, o meu negócio. Nesses próximos 7 anos. Diga o meu negócio. No tempo do fim, é ser pastor de ovelhas. E agora, para encerrar essa palavra profética, eu quero dizer para você o seguinte:
o José escolheu 5 valentes, e o Senhor me revelou que esses 5 valentes representam, sabe o quê? E esses 5 valentes, o próprio faraó disse: coloca esses 5 valentes para serem o chefe da equipe do gado. 5 valentes para mim significam 5 ministérios. São 5 guerreiros, 5 pessoas fortes, 5 situações fortes, 5 valentes, 5 ministérios. Para quê? Para no tempo da multiplicação, no tempo da frutificação, no lugar de multiplicação, eu vou ter 5 valentes organizando, cuidando e guiando o povo. Qual é os 5 ministérios? Pastor, apóstolo, pastor, mestre, profeta e evangelistas. Esses 5 ministérios serão os ministérios valentes, responsáveis em quê? Em pastorear o rebanho da família do Senhor. E cada letrinha daquela que está lá, que também coincidentemente são 5 letras, elas estão conectadas com cada um desses 5 ministérios. Porque eu não sei se você sabe, mas cura está conectada com o evangelismo, libertação conectada com o ministério pastoral, oração conectada com o ministério profético, unção conectada com o ministério apostólico e discipulado conectado com o ministério de ensino. 5 valentes, diga comigo, 5 valentes. Diga: louvado seja Jesus. Levante a sua mão, diga: louvado seja Deus. Abra sua mão assim, ó, representando os 5. Louvado seja Deus. Porque na minha igreja existe esses 5, diga, 5 ministérios valentes. Pastor, o que vai acontecer comigo? Vai, me ajuda aí. Como é que eu vou pastorear em um tempo de tanta crise? Você acabou de falar um monte de coisa ruim. Versículo 27, capítulo 47, 27. Vamos continuar nessa terra enquanto Jesus Cristo não arrebatar a igreja? Sim ou não? Vamos continuar no Egito? Sim ou não? Sim. Mas ele falou: eles habitaram na terra do Egito. Mas aonde? Na terra de Gósen. E nela tomaram possessão. E frutificaram e multiplicaram muito. Não sei se você sabe, mas a terra de Gósen fica a cerca de mais de 11 quilômetros de distância da onde, como diz, do olho do furacão. Então deixa eu te falar uma coisa. Levante as suas mãos para mim te falar isso. Deus está te levando para um lugar reservado no meio da crise. Você vai estar como se estivesse a quilômetros de distância da onde está acontecendo os problemas. O mundo vai estar cheio de problemas, mas você vai estar sendo guardado e cuidado pelo Senhor. A sua preocupação vai ser única: cuidar das tuas ovelhas. A sua preocupação vai ser única: cuidar das tuas ovelhas. A sua preocupação vai ser crescer, vai ser multiplicar filhos e multiplicar filhas e cuidar do teu rebanho, porque Deus está te levando para um lugar à parte para cuidar de você, te dar comida, te dar alimento, te dar roupa, te dar pão, te dar lugar para morar e te dar também muitos filhos e filhas espirituais, porque esse é o nosso Deus. Ele tem livrado o seu povo em tempo de crise, em tempo de batalhas e em tempo de guerras, e o meu Deus vai continuar te livrando de todas essas coisas. Se preparem, porque estamos na década do evangelismo, e dentro desta década será os piores anos que virão, mas para nós como igreja estaremos em um lugar à parte, guardados por Deus. Aleluia. Eu perguntei para o pai: papai, e eu fiz uma pergunta particular para mim. Eu falei: e eu? Qual é o meu papel dentro desse negócio? Claro que aqui José, ele é uma representação de Jesus Cristo, mas o José também tem uma representação apostólica. E eu perguntei: o que será de mim, Senhor? E o que será dos outros apóstolos, outros pastores que são presidentes, líderes de igrejas mundiais? Os sérios, as pessoas sérias, aqueles que têm que liderar realmente um rebanho. Porque José era responsável não só pela família dele, mas por todo mundo. O que seremos de nós, aqueles que têm que ser responsáveis por uma tão grande geração? Ele me deu o versículo 49, versículo 22. Gênesis 49, 22. José e outros pastores, líderes, apóstolos,
pequenas e grandes igrejas, mas que estão encabeçando um povo. Como eu. Ele disse: José, Alain é um ramo frutífero. E aqui particularmente, um ramo frutífero, particularmente junto à fonte. Pegou aí não? Vou ter que desenhar. Pegou? E para mim encerrar, eu quero que você fique de pé. Só para você pensar que está acabando. Pastor, eu ainda estou com medo. Eu confesso ao Senhor que o Senhor falou essas coiseiras tudo, isso me dá um medo. Esse negócio de final dos tempos, esse negócio de mundo acabar, de que anticristo, de não sei o que lá. Ai, eu não sei se eu vou conseguir dormir essa noite. Gênesis capítulo 50, versículo 19, para a gente encerrar. Para ele, você quer receber? Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, receba isso. E José lhes disse, e hoje o Alain está dizendo para você: não temas, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Eu não estou aqui, eu não sou Deus. Mas preste atenção: vós bem intentastes o mal contra mim. Ou seja, nós fizemos muita coisa ruim por aí, sim ou não? Porém Deus o transformou em bem, para fazer como se vê neste dia. Para fazer como se vê neste dia. Para conservar em vida a um povo. Próximo versículo, já estou no próximo. Para conservar em vida a um povo grande. Cadê o versículo 20 na tela? Travou aí. Bem, vós intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para bem, para fazer como se vê no dia de hoje, para conservar muita gente com vida. Aleluia. Na minha Bíblia, na minha versão está mais legal. Eu queria que vocês colocassem a versão corrigida, porque a minha versão está dizendo assim, ó: conservar em vida a um povo grande. Tenho notícia para dizer para você: nós ainda vamos crescer muito, Fonte de Alívio. Essa igreja ainda vai muito, porque Deus falou que é um povo grande. Não só a igreja mundial, mas essa igreja aqui vai crescer demais da conta, porque nós vamos frutificar e multiplicar. Agora pois, versículo 21, não temais, não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos, diz o Senhor. Preciso ter medo de tudo isso que eu falei para vocês? Precisa ter medo? Não, porque Deus está falando: eu vou sustentar vocês e seus meninos. Assim, o Espírito Santo hoje consola e fala segundo o coração de vocês. Aleluia. No versículo 24, aqui é uma palavra profética que José estava profetizando para nós. Ele diz o seguinte, ele disse para os seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. O que José estava profetizando aqui? Nós vamos para a Nova Jerusalém. Nós não somos daqui. Eu fiz você repetir 3 vezes a palavra peregrino. Nós estamos apenas peregrinando nesta terra. Nós apenas estamos aqui de passagem. Esse mundo não nos pertence. Estamos aqui por um tempo determinado por Deus. Estamos aqui porque precisamos frutificar e ganhar multidão de gente para Jesus. Saquear o inferno, saquear, tirar as pessoas das drogas, dos vícios, dos casamentos destruídos, curar, libertar, ungir. Temos aqui para discipular a pessoa, transformá-la segundo a imagem de Cristo. E depois de tudo isso, ó, se saia, irmão,
vai para o céu, aleluia. Vamos para o céu em nome de Jesus. A nova Jerusalém nos espera. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Agora olha para mim, agora estou. Um segredo espiritual, vamos lá dentro de ficar falando. Se não conseguir, depois eu tiro a dúvida. Teve um segredo espiritual aqui. José falou para o pessoal o seguinte, naquele período lá todo, inclusive a família dele, que eles tinham que trabalhar e tirar 1/5 para entregar para Faraó. Nós sabemos que 1/5 significa 20%, sim ou não? 1/5 de 100 é 20%. E esse dinheiro todinho era entregue para Faraó. Só que a gente não é de Faraó, a gente é do Senhor Jesus, sim ou não? E a palavra do Senhor vem e nos ensina, por obediência, a dar para Deus, devolver a Deus 10%. Aí você pergunta para mim assim, mas eu devolvo meus 10%. Mas ele não falou sobre 20% para continuar vivos? Porque é melhor, você escolheria ser escravo de Faraó ou ser amigo de Deus? Pois é, Abraão foi chamado de amigo de Deus. E Abraão, ele dava 10% dos seus dízimos ao Senhor. Só que o segredo de José tem a ver com o espiritual e com o físico. Então vamos colocar o seguinte, se 10% estipula a minha obediência, a minha fidelidade com Deus, e os outros 10%, o que faz? Os outros 10% faz com que as coisas comecem a multiplicar. E aí o que eu faço? Ah, pastor, então você vai estipular 20% de dízimo a partir de agora, igual uma igreja X? Não, não vou fazer isso, fica tranquilo. Isso daí não é bíblico. Mas o que eu vou te fazer? 10% da era de Deus. Os outros 10, só isso. Ofertas e doações. Aqui dentro da igreja e fora dela, em todas as coisas que você faz. Ou seja, se você separar o que é do Senhor e os outros 10% você usar para doações, escreve o que eu estou te falando. Quando eu falo doações, eu estou falando de oferta, de primícia, de coisas que você doa para pessoas, semente que você dá, comida, roupas, coisas que você faz aí fora. Então se você juntar tudo isso num montante de 20 e der 20%, significa que 80% vai te conservar vivo. Só que não no reino de Faraó, vai te conservar vivo em Cristo. Eu estava fazendo a conta dos potes, Aguinaldo, que eu ensinei aqui no dia do curso de financeiro. E sabe o que acontece? É exatamente o valor que é, como é que se diz? Os 20% é exatamente, estamos falando aí de 2 potes, né? De 2 potes, para quê? Porque aí os outros 80% eu vou constituir a minha vida, que é os outros 3 potes. Que é o dinheiro que eu vou gastar, é o dinheiro que eu vou economizar e é o dinheiro que eu vou investir. Então, fala para o irmão que está do seu lado aí, se você ele consegue ouvir a sua voz. Fala, a partir de hoje, você vai aprender a viver com 80%. Diga 10% é do Senhor. Os outros 10% você dá de ofertas. Aí você escolhe para quem? Diga, pode ser para pessoas, pode ser para missões, pode ser para outros fins, mas tem que estar relacionado com doação. Ou seja, diga, todos 20% vai acabar sendo do Senhor. Diga, os outros 80% vai permanecer, vai fazer você permanecer com uma vida abundante e frutífera, em nome de Jesus. Amém e amém.